Te passei o tema aí em cima? Passei? Não, ainda não. Vou te passar agora. Quer dizer, não vou te passar. Meu telefone descarregou. Alguém vai te passar. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo de número 26, no versículo de número 3. Eu vou fazer essa leitura, o 3 e o 4, na NVI, na Nova Versão Internacional. Levítico, um dos Pentateucos, um dos livros do Pentateuco. Amém? Vamos ler juntos. Você já achou aí? Você pode ler com a gente aqui, que aí essa é a versão que eu preciso ministrar e liberar sobre a sua vida. Vamos lá, vou contar até 3. E nós vamos liberar. E aí você vai ler aí em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. No versículo 5, a gente vai mudar para nova, para atualizado, para nova versão, para nova tradução na linguagem de hoje. Isso, obrigado. Depois a gente consegue fazer isso. Olha para cá, Deus. A gente consegue. Eu vou ler. Aí a gente para no 4. Eu espero você mudar para a nova versão. Então pode ser agora? Pode ser. Volta lá para a NVI 3 e 4. E aí no 5 você muda para a gente. Se você conseguir aí, a gente espera um tempinho se for necessário. Então vamos lá, gente. Solta a tua voz mais uma vez. Vai. 1, 2, 3. Vai. Não, com mais fé. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Versículo 5, vai. Desculpa, eu preciso te pedir para ler de novo. Vamos ler de novo, solta lá, solta o versículo 3, Mateus. Isso, 1, 2, 3, vai, nova unção. Se vocês... Versículo 5.
Deus e Pai, Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, é o que eu te peço no nome de Jesus. E agora sim as palmas pertencem ao Senhor Jesus. Amém, amados, de verdade. O tema da nossa mensagem hoje é uma palavra que quando você lê ela, não ouvi, querido? Tá, quando você lê ela, logo te linka algumas coisas, né? Ele está preparando para a gente, ele vai soltar daqui a pouquinho, né? E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O desejo do meu coração é que literalmente abençoe a sua vida. Quando estiver pronto, me fala comigo aqui, e aí eu te peço para liberar aí, por favor, tá? Mas hoje eu quero falar sobre nuvem, porque esse texto, ele trata de chuva. Só que quando você pega esse texto, você vai ver que esse texto se repete, porque Deuteronômio é o livro da repetição. Lá em Deuteronômio 28, não é o que nós vamos ler, nós vamos ficar aqui, pode deixar aí mesmo. Mas na minha Bíblia e na tua tem um subtítulo. Você está com a tua Bíblia aí? Tem um subtítulo, e eu não sei se você pode compartilhar comigo. O que diz? Subtítulo: bênçãos. Então vamos lá, o subtítulo diz: bênçãos decorrentes da obediência. Diga assim: é lindo demais, pastor. Quando você olha para esse texto e você vê esse subtítulo dizendo bênçãos decorrentes da obediência, você olha para ele, Gael, e você diz assim: Senhor, então significa que existem bênçãos, há de existir, decorrentes da obediência. Deixa eu trocar em miúdos: quando eu obedeço, o céu se manifesta. Se você olhar o versículo de número 3, ele vai falar sobre isso. Ele trata sobre isso. Ele diz: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem. Obedecerem aqui aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Aí vem o versículo de número 4 dizendo: eu lhe mandarei chuva na estação certa. Fala sobre nuvem. Nuvens carregadas. E Deus determinando que essas nuvens seriam derramadas sobre nós. Bênçãos decorrentes da obediência não era para ser o título. Como, pastor? Não. O título era para ser bênçãos decorrentes da obediência. Significa alguém que pode obedecer ou não obedecer. É simples assim. Quando você decide obedecer, Deus dá. Só que quando você vai na hermenêutica do texto, não há uma grande satisfação em Deus nesse texto, nesse subtítulo: bênçãos decorrentes da obediência. Por conta de quê? Porque na visão de Deus, deveríamos de obedecer sempre. E aí, à medida que eu fui estudar, eu fiquei pasmo, porque a interpretação desse texto vai além. Há um autor que vai chamar o povo de Israel nessa etapa de meninos, crianças, infantis, aonde o pai precisa dizer assim: ó, se você obedecer, eu te dou isso aqui. Então obedeça.
meninos. Eu volto a dizer, era para ser simplesmente bênçãos, porque chover é normal, amados, principalmente para aquela região. Agora eu tenho que entender qual é a narrativa desse texto, o porquê que Deus precisa me motivar de alguma maneira a obedecê-lo. Primeiro, que Ele não vai contra a sua própria palavra. Então Ele não tem como me abençoar baseado ou debaixo de uma desobediência. Eu preciso obedecer. E isso aqui começa a mostrar para a gente algumas coisas importantes. Por que o Senhor fala de chuva? Porque a nação de Israel era uma nação quase que de maioria agrícola. Então Deus promete chuva para que haja uma colheita abundante. Sem chuva não haveria colheita. E um dos motivos pelo qual o Senhor tem que virar e tem que dizer assim: se vocês obedecerem. Os trabalhadores aí atrás podem me ajudar, né, gente? Se vocês obedecerem, eu derramo, eu faço. Por conta de quê? Por conta de uma inclinação. Porque toda vez que não chovia, o povo de Israel, eles recorriam aos cananeus. E ao Deus dos cananeus, Baal. Baal dos cananeus era o Deus das tempestades. E o povo era seduzido a buscar por Baal. Porque se não chovia, se o céu estava de bronze, o céu só estava de bronze pela desobediência do povo. E numa atitude desesperadora do povo de Israel, eles agora vão procurar por Baal, um Deus que diz que era o Deus das tempestades. E aí o Senhor entra. A primeira pergunta ao povo de Israel é: Baal é maior do que eu? Pode mais do que eu? Se eu decidir cerrar os céus de modo que não haja chuva, acaso há alguém para mudar essa história? Qual é o poder, ou qual é a limitação do poder de Baal? Por que vocês se inclinam com tanta facilidade a Baal? Porque se não chove, a culpa é de vocês. Só que como se trata do seu povo, ele vira e diz, olha, do verso de número 3, ele olha para o seu povo com tanto amor: se vocês seguirem os meus decretos, se vocês obedecerem, eu farei com que haja chuva, e através dessa chuva que haja uma colheita abundante sobre a vida de vocês. É distinguir, irmãos, o que é natural daquilo que é sobrenatural. O natural é onde a tua mão alcança. O sobrenatural é onde a mão de Deus entra e Ele faz.
disso. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do seu versículo de número 11, nós vamos olhar Salomão nesse pano de fundo, e nós vamos ver Deus agindo de forma poderosa. O texto diz assim: assim que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar como casa do sacrifício. Aí ele vira para Salomão e diz assim: se eu cerrar os céus, me ajuda, vai, me ajuda a pregar, vai, vamos ler juntos, vai, 1, 2, 3, vai. Se eu, de modo, ou se ordenar que consumam, ou se enviar, se o meu povo, vamos lá na unção, solta a tua voz, que isso aqui é altamente profético, vai, 1, 2, 3, vai. Deus vira para nós e disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí Deus vira no versículo de número 4 do texto que nós estávamos lendo em Levítico. O Senhor vira e diz assim: lhe mandarei chuva na estação certa. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente pula para o versículo de número 5, tem algo aqui na narrativa muito importante e altamente profético para os nossos dias, porque as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Aqui fala sobre 2 meses distintos: o mês do cereal, repita comigo, diga assim: o mês do cereal. O mês da colheita do cereal, diga, é o mês de abril. E o mês da colheita de uva é o mês de junho. Talvez a pessoa do teu lado ainda não entendeu. Deixa eu repetir de novo, agora eu falo: o mês da colheita do cereal ou dos cereais é no mês de abril. Isso você pode, vai para a tua casa depois, procura e Deus vai te revelar isso aí. Mas o mês da colheita das uvas é o mês de junho. Deus está dizendo isso aqui, não é simplesmente um texto que nós achamos, porque a Bíblia está redigida, escrita, mas é um texto que nos foi revelado para esse tempo desse ministério. Diga assim, em nome de Jesus: eu viverei um tempo de uma colheita abundante. Quando você está colhendo, Gabi, que você está colhendo cereal, quando acaba a colheita de cereal, o texto diz que agora começa a colheita das uvas. Deus está dizendo que você não vai parar de colher. Deus está dizendo que assim como maio foi um mês de fontes abertas, junho é um mês de milagres. E se é um mês de milagres, é um mês de colheita. Deus está dizendo: eu vou fazer sobre o meu povo. Eu via, irmãos, uma nuvem. Deus me deu uma visão de uma nuvem carregada. E quando eu olho para uma nuvem carregada, eu tenho medo. Porque quando Deus dá uma visão de uma nuvem carregada, automaticamente a gente pensa em enchente, em inundação. A gente pensa em algo que... Mas eu vim te dizer que aquilo que vem de Deus não traz destruição, não traz dolo. Aquilo que o Espírito Santo traz para nós, ele vem e nos reveste, nos prepara para receber. Então o texto fala sobre chuva, e se fala sobre chuva, o que vai originalizar, o que vai dar origem à chuva, desculpa, a palavra não saiu, é nuvem. O que eu disse? Nuvem. Singular ou plural, como queira.
Nuvens. E aí Deus me deu um tema, e eu, a partir desse tema, comecei a desenvolver algumas coisas. Te falei que era uma palavra que, quando narrada, quando dita, você pensa num monte de coisas. Você pensa em alguém que se antecipa. Precipitação. Só que quando você entende um dos significados de precipitação, é quando há um grande acúmulo de água condensada na atmosfera. E quando há um grande acúmulo de água condensada na atmosfera, acontece a precipitação. O que é isso, pastor? As gotículas que estão no ar se tornam pesadas e caem no solo e formam chuva. Troca em miúdos, pastor. Precipitação nada mais é do que a água que agora vai tocar o solo. Subiu em forma de vapor, se acumulou, e agora precisa tocar o solo. Deixa eu falar o que Deus me deu. O Senhor falou, por isso eu te dei essa visão dessa nuvem. Existem nuvens que passam. Eu vou estar falando sobre isso agora, porque quando eu fui buscar por chuva, por precipitação, eu descobri que existem 3 tipos de chuvas, e elas começam a mexer com a gente. O primeiro tipo de chuva é a chuva orográfica. Deixa eu repetir: chuva orográfica. Chuva orográfica é aquela nuvem que está carregada, mas que está sendo conduzido por um vento que vem do mar úmido e que empurra essa nuvem. E que, quando encontra algum tipo de barreira, tipo montanhas, faz com que essas nuvens se coloquem no mais alto dessas montanhas. São as chuvas normalmente torrenciais. De onde você mora, de Petrópolis, Teresópolis. Essas chuvas, ou essas nuvens, pega no teu espírito, são nuvens que passam pela gente. Deixa eu falar isso de novo. Elas são nuvens que passam. Você imagina, eu estou na maior expectativa que venha chover. Eu já lancei a minha semente, eu só preciso de água, pastor. E de repente eu olho para o alto e eu vejo uma nuvem. Ela é imensa, ela é grande, mas ela está passando por mim. Nuvem essa que eu olho e que não chove onde eu achei que choveria, que foi empurrada pelo vento quente, pelo vento frio, seja como for, que vem do mar. Ele é forte o suficiente para pegar essa nuvem e para levá-la, e aí, quando ele esbarra nas montanhas, faz com que essas nuvens subam. Deixa eu repetir, eu estou aqui e as nuvens passam por mim, passam por você, passam por nós. E eu olho para elas, eu digo assim: Senhor, nós não estamos debaixo de um tema chamado milagres? Chegou o tempo do meu testemunho também? Chegou a minha hora também? Por que essas nuvens, elas estão passando por mim? E aí, amados, eu gosto porque há explicação na Bíblia para tudo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo de número 16, o texto começa a mostrar o texto diz assim:
E este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Porque, me ajuda, vai, versículo 17, vai, vamos ler juntos com fé, vai. Porque, assim diz o Senhor, vai, não sentireis, nem vereis, todavia se encherá de tanta água. Aqui tem 3 exércitos, irmãos, flagelados. Acabe se une com outros exércitos. E agora o profeta vai liberar uma palavra para eles. Vai dizer assim: ó, vocês não vão sentir o vento e nem vão ver a chuva. O versículo 20 é a conclusão desse texto. Porque no versículo 20 diz que as águas vinham de Edom, vinham de longe, serpenteando as montanhas. Pastor, me explica o que está acontecendo aqui. Sabe aquela nuvem que passou por você? Sabe aquela chuva que você não viu? Na verdade não choveu aqui, choveu lá. Só que o objetivo de Deus comigo e contigo é que essas águas de Edom, elas alcancem agora a tua vida. Então vai chover lá, mas o destino é a tua terra. Vai chover lá, mas o que Deus está dizendo é que essa nuvem que você contemplou com os teus olhos, que você viu passar, ei, sabe o que significa isso? É mais poderoso do que você imagina. É Deus muitas das vezes te confundindo. Sabe por que Ele precisa me confundir? Aumenta um pouquinho para mim. Sabe por que Ele precisa me confundir, te confundir? Sabe por quê? Porque às vezes eu atrapalho o mover de Deus. Aí sabe o que Ele precisa fazer? Me confundir. Sabe aquela nuvem que tu olha e diz assim: Senhor, eu achei que o milagre ia acontecer por aqui, eu achei que a coisa ia fluir por aqui, eu achei. Aí Deus vira para nós e diz assim: quem te falou que vai ser do teu jeito? Quem te falou que vai ser da tua maneira? Quem te falou que vai ser na perspectiva do teu olhar? Eu quero te dizer em nome de Jesus, já está chovendo em algum lugar onde as águas vão alcançar as suas terras. Você recebe isso aí? Posso liberar de novo? Já está chovendo em algum lugar onde essas águas, o destino serão as suas terras. Diga assim: você terá uma colheita. Diga assim: eu viverei uma colheita abundante. Melhora, diga assim: eu viverei no mês de junho milagres. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Segundo tipo de chuva, a chuva convectiva. Nome é meio estranho. Chuva convectiva. Que chuva é essa, pastor? Essa chuva é muito comum no nosso estado. É a chuva de verão. Qual é a chuva que eu disse? Me ajuda a pregar. Qual é a chuva que eu disse? Como é que é a chuva de verão? O dia começa lindo, você não vê nada. De repente, as nuvens começam a se amontoar. Chuva de verão é diferente da primeira chuva que eu li para você. Porque agora na chuva de verão, as nuvens vão ser carregadas em cima da nossa cabeça. Você vai olhar para o alto e você vai ver aquela quantidade de nuvem branca somatizando umas com as outras. Chuva de verão é a chuva perigosa. Perigosa, pastor? Sim. É a chamada chuva forte. A chuva de verão é a chuva que tu olha e diz assim: eu não sei o que houve. De repente choveu. Chuva de verão é aquela que no mundo espiritual
Você olha e diz assim: não é hoje o dia do meu milagre. O dia vai passando e Deus mostra que o tempo dele não é o teu tempo. Chuva de verão é aquela que vem quando você menos espera. É aquela que, por mais que você corra, te alcança. Chuva de verão é aquela que, de repente, as nuvens carregadas precisam de uma única vez, pastor Carlos, de um destino, e o destino dela é a terra. Chuva de verão é a nuvem que tu contempla, não tem domínio sobre ela, como também na primeira nuvem, como também na primeira chuva, mas você contempla quando as gotículas começam a ficar mais forte, cada vez mais forte e cada vez mais forte. Chuva de verão é aquela que não necessariamente pode cair no final de uma tarde, ela também pode cair ao término de uma noite. Chuva de verão é aquela que surpreende, porque a meteorologia disse que choveria à tarde, mas Deus está dizendo: não é no tempo deles, é no meu tempo. E quando é no tempo de Deus, as coisas se manifestam. Deus está esperando terminar o dia para te mostrar que quando a tua esperança vai embora, a água desce, e quando ela desce, olha para mim, ela cumpre o seu propósito. Diga assim: Deus vai fazer nesse mês de junho. Irmãos, olha para o pastor. Existem coisas que eu empenho o meu ministério, porque eu não sou aqui alguém, um pregador, alguém que veio aqui, um animador de palco. Não, eu vim para pagar preço pela tua vida. E eu vim para te dizer que existe um Deus hoje que vira para você, vira para mim e diz assim: de repente. Chuva convectiva é a chuva que tu diz: eu não sei explicar o que aconteceu. Alguém até me disse que ia chover, alguém até falou que choveria. Eu já estava tão descrente. Quantos chegaram aqui descrentes, irmãos? Eu até mas de repente, se eu repetir de novo, de repente ela chega, irmãos. Eu anotei aqui: do nada. Eu sei que não foi do nada, mas na minha pequenez foi do nada. Eu sei que tem um Deus, mas da minha simplicidade do entendimento da soberania dele, foi do nada. Você está entendendo? Do nada. Repita comigo: do nada. Diga assim: o mês de junho será o mês do nada. Do nada vai acontecer um tudo. Do nada, no nada Deus vai converter esse marido. Do nada Deus vai pegar esse filho, essa filha. Do nada Deus vai mudar esse quadro. Do nada, ei, de repente choveu. Primeira chuva orográfica, aquelas que se acumulam, passam, as nuvens passam por nós. Não chove aqui, mas chove lá. Mas o destino das águas é aqui. Pegou ou não pegou? Não, você entendeu? Não vai chover aqui, vai chover lá. Mas o destino dessas águas é aqui.
São águas que eu não vejo, ou melhor, são chuvas que eu não sinto, mas são águas que eu percebo. Segundo tipo de chuva, chuva convectiva. Que chuva é essa, pastor? É a famosa chuva de verão. Isso, essas de nuvens acumulativas. Era uma pequena, mas veio uma outra, que veio uma outra, que veio tudo por você. Pegou aí? Desculpa estar pregando de novo. Veio uma outra, que veio uma outra, que veio tudo por você, tudo pela tua família, tudo pela tua casa. Que veio uma outra, que veio uma outra, que soma com uma outra. Em nome de você, tudo. E aí chove, irmãos. Terceiro tipo de chuva, chuva frontal. Do que se trata a chuva frontal, pastor? Te explico. A chuva frontal, ela é chamada de chuva ciclônica. Ciclônica vem de ciclone, de tufão. Como que ela é formada, pastor? Ela é formada por duas massas de ar. Vem cá os dois, por favor, vem cá. Duas massas de ar. Uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Ambas têm o seu destino próprio, têm a sua origem. Só que elas se atraem. Primeira nuvem é aquela que passa. Segunda nuvem é aquela que eu olho para o alto, ela está acima da minha cabeça. Terceira nuvem é a que me envolve. Deixa eu repetir de novo, porque se você não pegar isso aqui, tu não pega a mensagem. Primeira nuvem é aquela que passa, não chove aqui, eu vi, não entendi, mas quando eu bebo da água, eu digo: Deus, realmente o Senhor é fiel. Segundo tipo é aquela que se acumula em cima da minha cabeça, mas pela manhã não tinha nada, céu azul. Mas de repente foi dando lá meio-dia, 1h, é Deus dizendo: não é o teu tempo, é o meu. Não é da tua maneira, é da minha. É Deus, Ele vira e diz: são nuvens acumulativas no céu, e que de repente desabam. Por que desabam? Porque era o propósito delas. Até as nuvens carregando um aguaceiro, elas têm um propósito. Pergunta para o teu irmão: qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Pergunta primeiro, e aí faz uma outra pergunta. Diga assim: tu tem cumprido o propósito que Deus tem contigo? Tem cumprido? Não tem cumprido? Então cumpra o propósito que Deus tem contigo, porque Ele pode até escolher um outro, mas Ele ainda está insistindo na tua vida. Diga para ele ou diga para ela: diga, aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Primeira chuva, nuvem é a que passa. Segunda nuvem é a que acumula em cima de mim. E a terceira é a frontal. É quando o ar quente tem um encontro com o ar gelado, a massa de ar. E aí eles vêm. Cheguei próximo do meu ombro. Isso aí. Pode colocar a mão no ombro. Pastor, melhora isso. Melhoro. Se afasta um pouquinho, eu tenho alergia. Melhoro. Define na Bíblia o momento da chuva frontal. Defino. Como não? Defino. Não coloca pra gente Atos 27, o euro aquilão. Paulo está numa embarcação. A Bíblia diz que se levanta um grande tufão, que o nome dele é Euroquilão. Como que ele é formado? Ele é formado por massas de ar quente de um lado e massas de ar gelado do outro. Então agora o apóstolo Paulo, você é o apóstolo Paulo, querido, agora. O apóstolo Paulo, ele, olha para a igreja, ele está sendo, a embarcação dele está sendo assolada. Isso.
Entendeu não? Te faço entender. Você suporta. Outrora era só uma pancada de um lado, agora é pancada do outro. Deus está dizendo: para de reclamar, para de murmurar, porque Deus não vai te provar acima da tua capacidade. Então entenda algo hoje. Hoje Deus está dizendo: se vem pancada é porque tu aguenta, se tem pancada é porque tu suporta. Se você está vivendo, vai dar tudo certo. Ei, no momento certo Ele vai entrar nessa história. Aí Ele é violento. Repita comigo: a chuva frontal é violenta, a chuva ciclônica é violenta. Mas o ciclone é a chuva, pastor Du, que tem um contato agora com a terra, seja com o mar, seja como for. Para Deus não há distinção. Só que em Atos, o apóstolo Paulo é prisioneiro. Ele vira para o capitão da embarcação e diz assim: nós não deveríamos de navegar nessa época, porque essa época é uma época perigosa, é uma época de naufrágios. Não é tempo de navegar, de navegação. O capitão da embarcação diz: rapaz, tu quer conhecer mais do que eu? Sabe para que serve a chuva frontal? Sabe para que serve o euroquilão? Toma posse, porque isso Deus ministrou poderosamente no meu coração, irmãos. Sabe para que serve esse tufão? Sabe para que serve esse ciclone que você está vivendo? Sabe para quê? Porque Deus quer pegar o prisioneiro e quer transformar ele no capitão da embarcação. Então Deus está falando comigo, e falou comigo dessa maneira. Falou comigo que parece que é um grande rebuliço. Parece que as coisas estão totalmente fora dos lugares, mas é Deus dizendo: eu é que estou colocando as coisas no lugar. É do meu jeito, é da minha maneira. Diga ao menor da casa que ele vai ser exaltado. Diga o perseguido que eu vou honrar. Diga o caluniado que eu vou entrar na defesa dele. Diga ao prisioneiro que eu vou fazer dele agora o capitão da embarcação. Por quê? Porque o capitão da embarcação vai ter que agora dar poderes ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é quem vai recobrar o ânimo daquela galera. E eu estou te falando que eram 276 dentro da embarcação. Ele vira para recobrar o ânimo. E o tufão, irmão, o que eu estou dizendo, todo o processo é com o tufão, com o euroquilão, com o ciclone, com a chuva frontal. Deus está dizendo: para de ficar gemendo muito, para de reclamar muito. É nesse processo mesmo, é dessa maneira mesmo, é desse jeito mesmo. Eu é que vou agir, sou eu. Mas Deus está ventando forte, mas Deus está chovendo forte, mas Deus, eu não sei. Ele se levantou, meu filho se levantou, minha esposa se levantou, meu marido se levantou. Mas você é voz profética nesses dias para dentro da tua casa. Deus está dizendo: está tudo de perna para o ar. Você está dizendo: está tudo de perna para o ar. E Deus está dizendo: filha, eu estou trabalhando, mas vou dar uma palavra ao meu servo. Aí Deus vira para o servo e diz assim: Deus entregou a revelação a Paulo. Agora Paulo precisa passar a revelação. Nem um fio da vossa cabeça se perderá. O capitão olha e diz o seguinte: eu não tenho mais o comando desse barco. Em outras palavras, fazer o que ele disser.
Agora o prisioneiro, o humilhado, o acorrentado, é o capitão da embarcação. Embarcação que vai naufragar, mas que agora está debaixo de uma palavra. Marinheiros esses que já comeram pão, recobraram suas forças. E agora Paulo entra e diz: reúnam-se todos aqui. E aí os homens se reúnem. Eu tenho uma palavra para vocês. Junto com os homens está o capitão, ouvindo o prisioneiro. E a palavra que eu tenho é a seguinte: aqueles que souberem nadar, que nadem até a ilha mais próxima. E os que não souberem nadar, eu quero dizer que Deus preservou parte da embarcação, para que vocês se agarrem nos destroços. Entre no mar e deixe que a correnteza do Espírito guie vocês até a próxima ilha, a ilha de Malta. Malta significa chão de esperança, chão de consolação. De repente você acha que está tudo perdido, e Deus está dizendo: eu tenho um chão de esperança para você. Você não vai morrer. Você está entendendo? Você não vai morrer. O inimigo fala no meu ouvido: pastor, tira a sua vida, corta os seus pulsos, toma um remédio, vai lá, esse remédio de tarja preta, pega tudo, toma de uma vez. Mas o meu Deus hoje vira para você e diz que nem esses remédios têm poder de arrancar a tua vida, pois a tua vida não pertence a você, a tua vida não pertence aos seus pais, a tua vida pertence ao Eterno. E Deus está dizendo: aonde era desonra vai virar honra, aonde era tristeza vai virar alegria, pois o meu Deus está mudando o cativeiro de lugar, e está transformando o cativeiro no lugar de honra. Eu encerro agora para dizer para vocês sobre os 3 tipos de chuva. O primeiro, aquela que passa por nós. Não chove aqui, mas chove lá. Mas o destino é aqui. O segundo, aquela que se acumula no alto da minha cabeça. De manhã não tinha nada. O segundo é aquele, quando Elias diz: eu já ouço o ruído de abundante chuva. O segundo, normalmente, é a chuva das trovoadas, dos relâmpagos, é a chuva da anunciação, é a chuva, sabe, é as nuvens da anunciação, aquelas que anunciam. Mas o terceiro é aquela que Deus vira e diz assim: vou colocar tudo no seu devido lugar. Quando eu ia, não vem o que vier. Venha o que vier.
chuva frontal é a chuva com poder de inverter os valores dos homens para que se cumpra o propósito do céu. Por isso no texto que nós lemos, o Senhor vira no versículo de número 3, diz: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos, mesmo meninos, eu tenho prazer em abençoar vocês, e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança e paz. Vocês viverão em segurança na sua terra. Numa outra versão vai falar sobre segurança e paz. É o que Deus tem para nós. Segurança e paz. É noite de Santa Ceia, irmãos. Enquanto os trabalhadores vão se preparar aqui, prepara o teu coração aí, em nome de Jesus. Declara o fim de algumas coisas, de algumas tormentas sobre a tua vida. Declara isso. No mundo espiritual, diz Deus: eu preciso viver algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a letra pra gente. Seu nome é Jeová Jireh. Vem cá, Clarinha. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Vamos, só mais uma vez. Oh, aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, e eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, e eu creio em ti, e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé, e em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé, e em ti, meu Deus, e em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Você vai ter a oportunidade de vir buscar os seus elementos. Irmãos,